Olá, estudantes, tudo bem? Sou a professora Gisele, da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre radiação solar e aquecimento global em ciências. Vamos lá? Nós estamos vindo de uma sequência de estudos onde eu apresentei para vocês o nosso sistema solar, a beleza, características e todos os benefícios que o sistema solar traz para o nosso planeta Terra. Mas hoje nós vamos falar do calor do Sol de uma forma prejudicial para o nosso planeta. Nós vamos começar entendendo o que é radiação solar. Radiação solar é a energia emitida pelo Sol sobre nosso planeta Terra. Mas da onde vem essa energia? Ela vem aqui do núcleo do Sol, tá vendo? Esse pontinho branco aqui. Aqui acontece uma junção de gases, uma fusão de gases, e esses gases geram a energia, a radiação solar. E essa radiação solar vai para o nosso planeta Terra como raios ultravioletas, chamados de raios UVA, UVB e UVC. Mas nós sabemos que o nosso planeta Terra tem uma camada protetora chamada atmosfera. E essa camada, ela tem quilômetros de extensão, sendo aí divididas por partes, não é isso? Nós já aprendemos isso em aulas anteriores. Mas hoje nós vamos falar da camada de ozônio, porque é uma dessas camadas existidas na atmosfera. A camada de ozônio é uma parte da nossa atmosfera formada por um gás chamado ozônio. Ela fica na estratosfera e é muito importante porque nos protege dos raios ultravioletas vindo do Sol. Então, de acordo com a nossa imagem aqui, ó, a camada de ozônio está aqui nessa parte onde tem um azul mais claro, onde nós temos aqui uma setinha vermelha mostrando. Ela fica na estratosfera, que é essa camada aqui de azul mais grossa. E ela não fica muito distante da superfície da Terra, é cerca de 20 a 30 quilômetros. Então, na nossa imagem aqui, nós temos até o avião mostrando, olha, então não fica muito longe. E a camada de ozônio funciona para o nosso planeta Terra como se fosse o filtro solar. Você passa filtro solar na sua pele para que não queime, não é isso? Protegendo a sua pele. A camada de ozônio funciona desta forma, como uma proteção para o nosso planeta. E a camada de ozônio faz um processo chamado efeito estufa. Então, ela produz o efeito estufa. Mas como que isso acontece? Vamos entender de acordo com a nossa imagem. Nós temos aqui o Sol e os raios ultravioletas incidindo sobre o nosso planeta Terra, tá vendo? Ó? Alguns raios, eles batem e voltam para o espaço, porque a nossa Terra, ela está protegida. Outros raios, eles são absorvidos, porque a camada de ozônio absorve aí um pouco desses raios. Mas aí o que acontece? Quando ela absorve esses raios, essa concentração de gases na atmosfera faz com que aconteça o efeito estufa. Então, o efeito estufa é ele que deixa a nossa Terra quentinha. Então, o efeito estufa ele não é o vilão, tá? Ele deixa a nossa Terra numa temperatura ideal para que haja vida. Se não existisse o efeito estufa, a nossa Terra ela ficaria fria e aí dificultaria a vida aqui na Terra. Então, por que, professora, que o efeito estufa tem essa má fama, não é? Que nós tanto assistimos aí, vemos nos noticiários. O efeito estufa, como ele age aqui aquecendo a nossa Terra,
Tá vendo, ó? Ele não permite que esses raios que foram absorvidos saia para fora. Porque não é por isso que a Terra fica quentinha? Sim, mas algumas ações do homem, liberando aí dióxido de carbono e outros gases tóxicos na atmosfera, faz com que esse efeito estufa ele se intensifique. E a vegetação, que é programada para neutralizar esses gases, ela não consegue fazer isso com tanta intensidade. Então, o homem ele está produzindo muito mais gases tóxicos do que a natureza consegue absorver. E aí, o que está acontecendo? Essas ações humanas, tá, estão intensificando o efeito estufa, que é um efeito natural, ok? Então, o vilão são ações do homem e não o efeito estufa. Entendido? E aí, todo esse aquecimento excessivo da Terra é chamado de aquecimento global. Nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes vindas das atividades humanas, sendo o principal dióxido de carbono, o CO2, aumentaram a concentração desses gases na atmosfera. Então, vamos pensar comigo. O homem, ele vem aí cada vez mais produzindo, tecnologias ou cada vez mais utilizando desse processo de gases tóxicos na atmosfera. E aí o homem não planta árvore, ele não preserva a vegetação, ele, além de tudo isso, ele ainda desmata e ele queima. Então, o que isso está acontecendo? Está acontecendo uma intensificação excessiva desses gases na atmosfera, porque esses gases eles não estão sendo neutralizados. E aí, com todo esse aumento, esse acúmulo, a camada de gases ficou mais grossa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor. Então, esses gases, eles estão ficando presos aqui, ó, com a camada de ozônio. Ele está ficando preso ali na camada de ozônio. E ele está aumentando a espessura, está ficando mais grossa. Então, esses gases, eles não conseguem ir embora. A radiação solar, que é absorvida, ela entra, mas ela não consegue ir embora. Vamos pensar comigo como se fosse um exemplo de um veículo. Quando o veículo ele é estacionado num local onde não tem sombra, os vidros do veículo fechado, então os vidros são grossos, mas os raios do sol conseguem penetrar nesses vidros, não é isso? Aí lá dentro do carro fica bem quente, não fica? Mas esses vidros são grossos o suficiente para que esse calor não saia. Então o calor ele fica ali dentro, cada vez mais aquecendo. Então, por exemplo, quando dá meio-dia, que é a hora que o sol está extremamente forte, o carro ele está extremamente quente. Quando a gente entra ali dentro de um veículo desse, é impossível a gente ficar ali dentro, não é? Geralmente a gente começa a ir abrindo as portas, abrindo as janelas, para que entre um vento. Mas isso aqui na nossa terra não está sendo possível. Então está ficando todo esse calor aqui dentro, tá? Mas falando aí de tudo isso, professora, quais são essas causas? Quais são essas ações humanas que estão levando o nosso planeta a esse aquecimento excessivo? Vamos ver. Nós temos aí uso de combustíveis fósseis. Os nossos meios de transporte utilizam todos esses combustíveis fósseis para que eles funcionem. Gasolina, óleo diesel. Então, a liberação de dióxido de carbono é considerado o maior responsável pela retenção de calor.
Aqui na nossa cidade, né, que não é uma capital, quando você anda pelas ruas, você consegue ver a quantidade de veículos que tem pela nossa cidade? Então imagina a quantidade de dióxido de carbono que está sendo liberado na atmosfera. Agora você consegue imaginar quando é uma capital, uma cidade muito grande? Então todo esse dióxido de carbono está sendo liberado na atmosfera, tá? Você, na sua casa, consegue pensar em uma ação somente nesta causa aqui? O que você poderia fazer para estar ajudando, tá? Contra todo esse processo, contra o aquecimento global? Vamos para uma próxima causa. Desmatamento. Então lembra que eu disse que a vegetação ele é o maior neutralizador desses gases? Então o que o homem faz? Ele está desmatando para liberar espaço aí para agropecuária, né? Liberar espaço para construir casas, hotéis ou para N atividades que o homem faz para mudanças aí da paisagem. Depois que ele desmata, ele ainda queima, que libera, né, uma quantidade significativa de dióxido de carbono. E isso vai acumulando, acumulando. Então, se você mora perto ou consegue aí perceber alguma atividade dessa, denuncie, porque é ilegal, tá? Não pode desmatar e nem queimar. Até mesmo as queimas de lixo na porta da sua casa é ilegal, você não pode colocar fogo, tá certo? E atividades industriais. Então, as indústrias, elas utilizam os combustíveis fósseis para movimentar suas caldeiras, as suas máquinas, o seu maquinário. E todos esses combustíveis fósseis, eles também são responsáveis pela emissão de gases poluentes. Então, essa situação compreende a maior parte da emissão de gases de efeito estufa nos países desenvolvidos. Então, mais uma aí para conta do aquecimento global, não é isso? Mas todas essas causas, tudo aquilo tem uma conta a se pagar, tem uma consequência. Então, tem aí com o aquecimento, o derretimento das massas de gelo, nas calotas polares. E para onde essa água derretida vai? Ela vai para o mar. E aí aumenta o nível do mar. E o que acontece, professora, quando aumenta aí o nível do mar? O que vai acontecer é que, com o tempo, as cidades litorâneas elas vão submergir. Elas não vão mais existir. A água vai invadir aí as cidades litorâneas. Mas para onde a população dessas cidades vão? Eles vão para a parte central dos países. Falando aqui do nosso Brasil, eles vão para a região centro-oeste aí do nosso país ou para a parte mais central. E essa região comporta toda essa população? Não. E aí acarreta umas inúmeras consequências, tá? De situações da cidade, como, né, acúmulo de pessoas no mesmo local, como falta de meio de transporte, falta de local para moradia mesmo e outras N situações. Aumento no caso de desastres naturais. Com todo esse aquecimento global, o que está acontecendo? As estações do ano, elas estão tendo aí uma mudança. Uma época que não era para chover, às vezes acontece uma chuva, ou uma época que a chuva deveria ser excessiva, não chove. E aí o que acontece? Vem inundações,
tempestades, furacões, porque desestabiliza a natureza, desestabiliza todo esse efeito natural que o nosso planeta já tinha de uma forma, né, tão bonita, de uma forma tão certinha e tão perfeita. Mudanças na composição da fauna e da flora. Quando nós falamos de fauna, nós estamos falando de um conjunto de animais. E quando nós falamos de flora, nós estamos falando de um conjunto da vegetação, tá? Nessa situação aqui, ó, de extinção de espécie, eu coloquei a imagem da tartaruga da Amazônia, porque essa notícia é de 2016. O que aconteceu em 2016? Na época da reprodução dessas tartarugas, o nível do rio, ele demorou para descer. E essas tartarugas, elas colocam os ovos nas areias ali na Amazônia, que eles têm inúmeros rios, né, naquela região, e aí quando o nível do rio desce, aparece ali prainhas, e elas não encontraram essas praias no momento certo. O nível do rio demorou para descer. Com isso, essa grande quantidade dessas tartarugas, a metade delas subiu o rio procurando praias. Encontraram com caçadores e foram, né, mortas e comercializadas. Essa outra metade que ficou, a metade não conseguiu esperar o tempo e colocou seus ovos em encostas. E aí veio a chuva e lavou esses ovos. E aí somente a metade que sobrou, então, de um inteiro, uma metade foi morta e caçada. A outra metade não conseguiu se reproduzir porque colocou os ovos numa parte errada. E somente um terço, colocando assim, de toda essa tartaruga, né, de toda essa procriação, conseguiu colocar os ovos no local certo. Então, se isso continuar acontecendo, vai haver uma extinção das espécies, não só da tartaruga, mas também de outras espécies. Desertificação de áreas naturais. As secas poderão ser mais frequentes. As mudanças climáticas podem ainda afetar a produção de alimentos, pois muitas áreas produtivas podem ser afetadas. Esta imagem aqui é do Nordeste brasileiro. Alguns cientistas acreditam que o Nordeste ele já está num processo de desertificação. Porque o que acontece lá naquela região? Chove muito em um período, muito. Depois passa o ano inteiro sem chover. E este período que choveu não foi o suficiente para encher os rios, para hidratar o solo, para, né, molhar a vegetação. E isso, com o tempo, vai acontecer não só no Nordeste brasileiro, mas assim em toda a região do nosso planeta. E aí, quando derrete lá as calotas polares, que nós falamos sobre o aumento do nível do mar, aonde que os animais como pinguins, os ursos polares, aonde eles vão ficar? Porque eles vivem ali, nas geleiras, nas calotas polares. E é necessário que esteja frio ali. Por quê? Porque eles preferem, ou eles são adaptáveis a este ambiente, tá? Então, o que vai acontecer? Também a extinção desses animais. Cientistas acreditam que esta foi a causa da extinção do mamute. Então, nós já temos um animal aí extinto dessa rica fauna que é o nosso país, nosso planeta Terra, tá? Temos uma imagem aqui, ó, aonde em 1909 tinham as geleiras. Você consegue ver? Aqui a parte branca. Então, olha as geleiras existentes em 1909. Já em 2004, não existia mais as geleiras. Elas todas já derreteram e se foram. Tá vendo? Então, essas são
as principais consequências de todo esse aquecimento global, de toda essa emissão de gases tóxicos na nossa atmosfera, tá? E de atividade hoje, eu gostaria de deixar apenas uma reflexão. O que você pode fazer aí na sua casa em combate ao aquecimento global? Aquilo que você puder, andar de bicicleta, consumir menos descartável, produzir menos lixo, tudo isso é uma ação muito importante contra o combate do aquecimento global, ok? E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até uma próxima aula. Tchau!